Eu sou babaca por trair junto? Eu, homem de 21 anos, me apaixonei pela amiga da minha melhor amiga. Ela era linda, poliglota, musicista, cantora, professora voluntária, um espetáculo de mulher em muitos sentidos. Ela havia recém terminado um namoro com um americano. Eu a amei como nunca amei alguém. Senti por ela o que nunca senti por ninguém na vida. Tivemos momentos incríveis. Até aí, tudo bem. Conversando com os amigos dela, com os quais me aproximei muito, descobri que ela ainda conversava com o ex e pretendia voltar com ele assim que ele chegasse ao Brasil. Por quê? Ela é crente, seu pai é um pastor, e o ex? Ele é rico e tinha sido prometido a ela em casamento desde que ambos eram crianças. Bom, eu fingi que não sabia. Senti que, apesar de tudo, ela me amava, mas não podia decepcionar os pais e a fé que tanto valorizava. Guardei tudo para mim por 3 meses. Aos poucos, fui me desprendendo e, no dia em que ele chegou ao Brasil, ela já estava distante, como quem sabia do que teria que abdicar em nome das expectativas alheias. Terminei por ela, mas ela ainda não tinha visto o celular. Decidi sair. Solteiro, teoricamente, fiquei com minha melhor amiga. Ela só foi me responder no dia seguinte, mas a voz dela demonstrava certa culpa. Curioso que sou, fui checar as redes sociais do ex dela. Bom, era ele comemorando que estava revendo a namorada com quem ele nunca havia terminado. Tentei tocar no assunto, mas ela me bloqueou. Sumiu. Pedi para meu amigo falar com ela, e ela disse que eu era obra do demônio tentando atentar contra o casamento dela. Aquilo doeu. No fim, ambos traímos um ao outro, e isso me doeu por muito tempo. Sou babaca por ter ficado com minha amiga logo depois do término, do qual ela sequer teve conhecimento? Gostaria da opinião de vocês. Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Convenci meus pais a fazerem uma intervenção para meu irmão, mas o tiro saiu pela culatra e todo mundo acabou saindo humilhado. Eu, homem de 18 anos, ainda moro com meus pais e o cristianismo tem um papel importante na minha família. Não tenho certeza se acredito no que eles acreditam, mas uma coisa era certa, meu irmão, de 25, acreditava em apenas um Deus. Tóxicos. Em algum momento da vida dele, ficar chapado não era mais sobre se divertir, mas sobre alimentar um vício. Quando ele começou a roubar da nossa família para sustentar seu vício, foi quando meu pai chamou a polícia e o fez ser preso. O plano do meu pai não era mandar meu irmão para a prisão, ele estava apenas ganhando tempo para pensar em outra solução. Ele convocou uma reunião familiar para pensarmos em algo. Além de orar e esperar que um poder superior fizesse meu irmão parar de usar tóxicos, a reabilitação parecia a melhor opção. Meu pai queria literalmente arrastar meu irmão até o centro de reabilitação mais próximo e forçá-lo a se internar. Eu sugeri que tentássemos uma intervenção, como aquelas que vemos na TV, em que os entes queridos confrontam o viciado com cartas que escreveram para mostrar o quanto se importam e, com sorte, inspirá-lo a procurar ajuda profissional. Minha família concordou em fazer a intervenção com base na minha sugestão, eu estava empolgado. Escrevemos nossas cartas e esperamos até que meu irmão fosse liberado da prisão no dia seguinte. Quando meu irmão entrou em casa, a sala de estar estava cheia de familiares, membros da igreja, alguns amigos do meu irmão e uma das ex-namoradas dele. Eu nunca imaginei que meus pais convidariam praticamente a cidade inteira, mas lá estavam todos. Minha mãe explicou o que estava acontecendo e se ofereceu para ser a primeira a ler sua carta. Meu irmão não estava afim daquilo. Ele pediu para minha mãe parar de ler e deixá-lo subir para o quarto, ou ele ficaria chateado e diria algumas coisas que não poderia voltar atrás. Minha mãe continuou lendo, o que fez meu irmão começar a zoar a gente sem parar. Ele zombou da minha mãe por ser viciada em botox e sempre correr na esteira com os braços retos. Perguntou ao meu pai o que Deus achava dele pagar por conteúdo adulto. Me acusou de chupar a pingola de outro cara e apontou para o dono da mesma, ele estava certo. Aconselhou meu tio a perder 90 quilos antes de tentar salvar a vida de alguém. Ele disse que o umbigo da ex-namorada dele parecia um traseiro, e que essa era a verdadeira razão de terem terminado. Ele continuou, até que uma briga estourou entre meu irmão e todo mundo. Se meu irmão não fosse o mais alto da sala, eu apostaria que alguém já teria socado a cara dele há muito tempo. Felizmente, isso não aconteceu. Meu irmão eventualmente subiu para o quarto e não desceu até que não sobrasse mais ninguém além de meus pais e eu. Fiquei desconfortável com todos. Meu pai e eu não conseguimos nos olhar pelo resto daquela semana e o que piorou a situação foi o fato de nenhum de nós negar o que meu irmão disse sobre nós. Nunca mais tocamos nesse assunto. Desde então, meu irmão concordou em ir para a reabilitação. Ele está limpo há 22 dias e parece estar melhor. Minha mãe parou de usar a esteira e agora corre no parque de manhã cedo, quando nenhum de nós está acordado, para ver se ela realmente está movendo os braços ou não. Ainda não está claro se meu pai assiste conteúdo adulto, muito menos se paga por ele. Estou namorando uma garota e ela sabe que já chupei um pirulito sem lito. Não tenho atualizações sobre as outras pessoas que meu irmão insultou.
Acho que todas elas já desistiram do drama na minha família, porque não vejo mais muitas delas por aí, haha. Atualização, 2 anos depois. Há alguns anos, eu compartilhei um post sobre minha família fazendo uma intervenção com meu irmão, esperando que ele nos ouvisse e fosse para a reabilitação tratar seu problema com tóxicos. No entanto, meu irmão usou a intervenção para zombar de todos que ele olhou nos olhos, incluindo eu. Fui humilhado por ter chupado o bingolim de outro cara na frente da minha família, que não fazia ideia de que eu me atraía por caras. Desde então, meu irmão está limpo e morando com meus pais. Eu me mudei, mas visitei meus pais alguns dias atrás para apresentá-los à minha namorada. Para esclarecer, meus pais fingiram que a intervenção nunca aconteceu, ou seja, tudo que meu irmão disse sobre nós naquele dia nunca ocorreu. Eu automaticamente segui o exemplo deles e continuei a me considerar hétero na maior parte do tempo, enquanto secretamente sou bissexual, porque não ser aberto sobre coisas desconfortáveis era algo que eu infelizmente herdei dos meus pais. Eu avisei meu irmão de que minha namorada não sabia que eu gostava tanto de meninas quanto de meninos, mas que eu planejava contar a ela quando estivesse pronto, então gostaria que ele não tocasse nesse assunto quando nós, naturalmente, fizermos a nossa brincadeira de irmão mais velho e irmão mais novo. Meu irmão me disse para não me preocupar. Essas foram as palavras dele quando estávamos trocando mensagens. Assim que minha namorada e eu chegamos a casa para conhecer minha família, meu irmão estava no meio de uma discussão intensa com meus pais na sala de estar. Eu não sabia sobre o que eles estavam discutindo, mas eu disse olá várias vezes até que minha família finalmente percebeu que eu estava parado atrás deles com minha namorada. Meus pais imediatamente passaram de irritados com meu irmão para calorosos e acolhedores comigo e minha namorada. Quando meus pais literalmente viraram as costas para meu irmão para me cumprimentar, ele aplaudiu lentamente e parabenizou meus pais por nunca falharem em largar tudo toda vez que seu filho favorito chega em casa para chupar o boneco do melhor amigo do meu irmão. Meu irmão saiu assim que disse isso e me deixou lá parado com minha namorada, que agora me olhava com uma cara de espanto. Não tive outra escolha a não ser conversar com minha namorada depois e confessar que, de fato, chupei alguns samangos no passado. Fiz o meu melhor para explicar a ela que só tive relacionamentos sérios com garotas, enquanto com meninos nunca foi mais do que diversão. Minha namorada quis que eu a mostrasse o melhor amigo do meu irmão para que ela pudesse ver que tipo de cara eu gostava. Acabei mostrando a ela uma foto aleatória dele no Instagram do meu irmão. Ela fez muitas perguntas desconfortáveis depois de olhar a foto, como quem era o ativo e quem era o passivo, quem era mais atraente entre ele e ela, etc. Nem preciso dizer que tive que tomar muito cuidado toda vez que abria a boca. Valeu, irmão. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Sou babaca por dizer ao meu padrasto e mãe que não deviam se surpreender com meu irmão querer vingança após a pegadinha que fizeram com ele? Eu, mulher de 20 anos, sou irmã mais velha do meu irmão mais novo, de 17, que terminou o ensino médio no ano passado. Eu e meu irmão somos muito próximos. Ele diz que sou a melhor amiga que ele tem e que me ama mais do que qualquer outra pessoa. É claro que isso não é verdade, ele tem muitos amigos próprios. Meu irmão vem pedindo ao nosso padrasto e nossa mãe se ele poderia ganhar um carro novo para a festa de formatura dele desde o ano passado, e ele disse que pagaria de 50% a 75% com o dinheiro que ele mesmo ganhou trabalhando, enquanto eles pagariam o resto. Eles disseram não. Eu tenho um carro, mas eu trabalhei para conquistar o meu, e eles me ajudaram a pagar. Então as discussões do meu irmão com nossos pais ficaram intensas depois de um tempo. Uma vez, eu disse ao meu irmão que ajudaria a pagar as despesas de um bom carro assim que eu conseguisse o meu. Ele me abraçou e disse que eu não precisava me preocupar e que ele me devia muito mais do que eu a ele. Mas ele continuou pressionando nossos pais o ano todo até que eles cederam e disseram sim, como fizeram para mim. Vale notar que meu padrasto e meu irmão têm uma relação negativa na maior parte do tempo. Nossa mãe biológica e o padrasto se juntaram logo depois que nosso pai biológico e nossa mãe se separaram quando éramos pequenos. Meu irmão acha que o padrasto e nossa mãe estavam se vendo antes mesmo da separação dos nossos pais, e sinceramente, eu acho que isso pode ser verdade, porém, não tenho certeza. Enfim, meu padrasto, minha mãe e meu irmão fizeram um acordo e disseram que comprariam o carro dele em 2021 para que as pessoas não ficassem olhando para ele na festa de formatura. Em junho deste ano, meu irmão, o padrasto e minha mãe ainda estavam discutindo sobre o carro, agora com as discussões ficando altas e durando horas até a noite. Meu padrasto estava gritando com meu irmão sobre isso, mas finalmente chegaram a um acordo de que o carro seria comprado na semana passada. O grande dia chegou e meu irmão acordou para encontrar nosso padrasto e nossa mãe o guiando para fora, para um carro. Mas não o dele, o da nossa mãe. O padrasto usou o dinheiro dele e do meu irmão para uma pegadinha idiota, comprou um modelo completamente diferente de carro e disse que era para nossa mãe. Nossa mãe e o padrasto apenas riram e se beijaram. Meu irmão não surtou, nem parecia com raiva. Ele apenas olhou nos olhos do meu padrasto e disse, e não estou brincando, literalmente, você pode achar que sou um idiota, você pode pensar o que quiser. Mas eu sou só melhor que você, cara. Você sabe disso, eu sei disso, e nossa mãe é uma idiota por ficar com um babaca como você. Mas eu vou te fazer desejar nunca ter nos conhecido. Eu prometo.
Você pode estar rindo agora, mas vai chorar depois. Ele então se afastou, sem nem olhar para trás, enquanto eles ficavam horrorizados. Eles me perguntaram o que foi aquilo e eu, me sentindo terrível pelo meu irmão, disse que eles mereciam e que não deveriam se surpreender. Agora eles nos puniram. Eu tive que explicar a situação para meus amigos, já que não posso mais vê-los, mas me sinto muito mal pelo meu irmãozinho e eles me apoiam nisso, pedindo para eu confortá-lo o máximo possível. Mas nossos pais estão muito bravos, e não conseguem ver que o coração do meu irmão foi partido. Atualização. Hoje, tirei um tempo do trabalho para ligar para o meu pai biológico. Como já sou maior de idade, na nossa jurisdição, os arranjos de custódia não são tão rígidos para mim e para o meu irmão, e em algumas semanas, isso mudará. Meu pai biológico nos vê legalmente 40% do tempo e minha mãe biológica, 60%. Eu tenho o direito legal de escolher se devo ficar com minha mãe biológica e seu marido ou com o meu pai biológico, que, na minha opinião, é muito mais adequado. Eu e meu irmão concordamos que nosso pai biológico é a única saída dessa loucura, então vamos nos mudar. Levaremos a questão ao tribunal, se necessário, porque precisamos sair dessa situação. Logo depois de escrever as postagens e receber comentários sugerindo ações legais, conversei com meu irmão sobre isso. Ele ainda se sente meio desconfortável com a ideia, mas está certo de que é o caminho que ele vai seguir, para não perder o prazo, já que em algumas semanas ele completará 18 anos. Eu acho que algumas semanas são um prazo bem seguro. Eu não tenho conhecimento sobre legislação, nem meu irmão, mas estamos aprendendo rápido. Ele foi roubado e merece seu dinheiro de volta. Alguns comentários mencionaram a ideia de criar uma vaquinha online. Meu irmão quer que todos saibam que ele aprecia o gesto, mas pede para que as pessoas não façam isso por ele. Ele está decidido a processar o padrasto por isso e disse que as mensagens de apoio foram extremamente comoventes. Ele pede para quem queria doar a ele que mantenham o dinheiro para si mesmos e o usem para melhorar suas vidas e de suas famílias. E todas as ofertas de carros gratuitos de mães que trabalham para ele o deixaram tocado. Ele disse que pessoas com famílias merecem seus carros mais do que ele, na idade dele. Por fim, termino dizendo, obrigado. A todos. Pelo bem do meu irmão e pelo meu. Sabemos o quão terrível é a situação em que nos encontramos, mas estamos tomando medidas para sair disso. Isso significa muito para nós. Edição, se for relevante para alguém, o carro que meu irmão queria custa cerca de $18.000. 75% dessa compra, ou seja, $13.500, eram do meu irmão. O padrasto adicionou mais um pouco de dinheiro e comprou o carro para ele mesmo. Será que vale a pena ir para o tribunal por causa de $13.500? Deixe sua opinião nos comentários.